Ok. Alô? Alô? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do senador Blairo Maggi dessa comissão para que o IBP pudesse participar, trazer aqui a posição e alguns esclarecimentos por parte da indústria. Entendemos esse fórum importantíssimo e o papel que o Senado tem em esclarecer a população, em esclarecer a sociedade com relação à atividade de exploração e produção, e no que concerne aqui a nossa discussão, a exploração do gás não convencional. Temos uma atividade que é exercida ao longo do mundo e muito já se fez, e às vezes a gente precisa ter a certeza que a gente entende quais são as reais questões que nós temos que focar, e como sociedade cabe a nós um desenvolvimento sustentável e proteger os nossos recursos, e aquelas questões que, na verdade, a tecnologia e o desenvolvimento e o cuidado que se tem que ter já são conhecidos, e já temos uma atividade que vem sendo desenvolvida sem ter tido nenhum impacto. Então, o que nós queremos preservar é o desenvolvimento sustentável da atividade. Para passar aqui. Bom, eu vou falar um pouco sobre o IBP, vou aproveitar que o colega da Ana falou sobre as questões ambientais, eu vou focar praticamente toda a minha apresentação nas questões ambientais, e aí vamos falar sobre algumas percepções que existem, alguns fatos, a importância de esclarecimento com relação à indústria e os avanços tecnológicos que tem havido, que têm colaborado para que essa atividade se desenvolva, e principalmente o momento em que o Brasil já se insere nessa discussão, quando a curva de evolução tecnológica e de processos já está bastante avançada, e como isso nos beneficia. Então, o IBP, primeiramente, é uma fundação, foi fundada em 57, começou praticamente junto com a indústria do petróleo no Brasil, com a Petrobras. É uma empresa que tem mais de 220 empresas associadas que cobrem do poço ao posto. Ele tem como missão prover o desenvolvimento do setor nacional de petróleo, gás e biocombustíveis, visando uma indústria competitiva, sustentável, ética e socialmente responsável. E é um instituto independente, o que para nós é muito importante. A nossa inteligência, ela vem de mais de 1.700 representantes, são especialistas da indústria, dos vários setores de governo, e isso que faz com que o IBP tenha uma inteligência e um conhecimento de mercado. E ele atua também provendo cursos, eventos, normatização, ajudando e qualificando a indústria a atuar no setor. Bom, o colega já mostrou o que é o recurso não convencional, quer dizer, nós temos a rocha formadora. A rocha formadora, geralmente, ela está a uma profundidade bastante grande, como o colega mencionou, para que existam as condições de pressão e temperatura para que se forme o petróleo e gás. A partir dessa rocha formadora, o gás, normalmente, o gás e o petróleo, ele se desloca e ele vai procurar regiões onde exista uma formação, que existe um selo mecânico, um selo de rocha, que permite a acumulação desses volumes de óleo e água e gás, para que a gente tenha os reservatórios convencionais. Então, o reservatório convencional nada mais é do que um tanque formado por uma estrutura rochosa, geralmente com uma quantidade de água embaixo, então você tem uma quantidade bem definida. O que é o recurso não convencional, como o colega mencionou? É quando você vai buscar o recurso de petróleo e gás na rocha geradora. Então, ele está disperso por toda a rocha e, geralmente, são vários quilômetros e quilômetros de rocha formadora. Então, esse recurso está disperso na natureza. Para que seja explorado esse recurso, e muito já foi feito pelo não convencional, existem realmente preocupações que, como sociedade, nós temos que considerar que são reais, são os issues, são as questões com que nós vamos ter que focar e ter certeza que os processos de licenciamento, tanto por parte ambiental como parte regulatória da ANP, para ter certeza que as reais questões estão sendo consideradas. Existem aquelas percepções, são as questões que, maltratadas ou não tendo a informação correta, elas evoluem e às vezes se tornam verdadeiros mitos, onde, ao invés de ser um fato real, ele passa a ser um fato percebido, mas não real. E como
indústria, todos nós temos como princípio a sustentabilidade, o nosso objetivo é, com o engajamento com todos os stakeholders, com todas as entidades responsáveis, ter certeza que a gente cria esse entendimento. E governo e indústria, com o conhecimento já existente, a experiência desenvolvida em outros países, como a gente diz, as lições aprendidas de sucessos e insucessos, que a gente traga para o Brasil aquilo que a gente chama das melhores práticas. Tá? Bom, eu vou começar até focando, para que a gente possa ser bastante objetivo, naquelas questões que a gente diz que são os reais issues, as questões reais e os desafios da indústria, e que não são diferentes de qualquer outra indústria ou qualquer outra atividade de petróleo, seja em terra ou em mar, ou atividades de mineração, ou atividades industriais, que são questões que, tipicamente, você, quando tem um empreendimento, as empresas têm que olhar em seus projetos, elas têm que cuidar, e elas têm que desenvolver um projeto que busque, como a gente quer um desenvolvimento sustentável, ressaltar os benefícios positivos do desenvolvimento e mitigar e eliminar os potenciais riscos negativos que qualquer atividade tem. Então, aqui nós estamos falando de alguns dos potenciais riscos negativos da atividade da exploração do gás não convencional, que são reais, que é a questão do tráfego de caminhões, uma vez que você vai ter caminhões circulando para que você possa transportar materiais e água. A capacidade de resposta à emergência, que é tratada em qualquer atividade e é um plano normal das atividades. Então, na exploração do pré-sal em alto mar, na exploração de petróleo na Bahia, que existe hoje, existem planos de emergência, é uma questão normal. A supervisão regulatória adequada, que hoje já existe, muito bem estabelecida no Brasil, exercida pela ANP. Nas questões de desenvolvimento em terra, então, se torna real a questão do uso da terra. Então, na medida em que você tem que desenvolver e perfurar poços, você precisa ter um espaço de terra para colocar os equipamentos. Então, é uma questão real. Existe a questão do uso e o tratamento da água, uma vez que será utilizado e será injetado água nos poços, assim como é utilizado na produção de petróleo, seja em alto mar ou seja em terra, que já existe no Brasil. Então, é uma questão que já existe e já é tratada no Brasil e não será diferente na questão da exploração do não convencional, assim como a questão da questão de proteção dos aquíferos, que já é um issue hoje em qualquer poço de petróleo que seja perfurado, a construção do poço para proteger esses recursos naturais. O engajamento e o apoio da comunidade no entorno, que é diferente quando se faz uma exploração em alto mar, onde você está longe da comunidade. Aqui você vai estar próximo da comunidade, onde o barulho, a movimentação, a quantidade de pessoas pode incomodar a comunidade que está no seu entorno. E a transparência na atividade, na comunicação e naquilo que está se fazendo em termos de projeto, produtos que estejam sendo utilizados, para que a comunidade conheça a atividade. Então, tudo isto já faz parte do que se considera comum dentro de um processo de licenciamento ambiental. Então, eu acho importante desmistificar que essas questões não sejam conhecidas, elas são conhecidas e elas já são tratadas dentro do âmbito desse processo de licenciamento ambiental. Bom, agora eu quero tratar um pouco dessa questão de percepções e fatos. Quer dizer, dentro desses issues reais, a gente entende que eles existam, nós temos que considerar, então, o que são os fatos e o que são as percepções. A primeira questão é que muita gente se fala do fraturamento hidráulico, que tem se usado o fracking como a forma americana de se falar, mas é uma metodologia de estimulação de poço. Estimulação de poço é uma coisa muito antiga, tem sido feita e se faz, inclusive, no Brasil há muitos anos, inclusive no offshore, hoje na produção de petróleo, é uma atividade comum a estimulação de poços e a injeção de água, então não é uma atividade nova. Então, no fraturamento hidráulico em terra, nos Estados Unidos, se faz desde 1940. Então, olhar o fraturamento hidráulico como uma atividade nova que está trazendo um risco novo para a atividade do petróleo, isto é um mito. Isso não é uma verdade, isso não é um fato. O fato é que ele já existe desde 1940. E
90% dos poços produtores de petróleo nos Estados Unidos usam fraturamento hidráulico. Então, imaginar que esse é um risco novo que está se trazendo para a indústria não é fato. Então, o que o Brasil vai estar se beneficiando, né, neste momento é que nós vamos estar trazendo o que tem de mais avançado em termos de tecnologia de fraturamento hidráulico quando esta atividade passar a ser desenvolvida. Então, nós, dentro da curva de desenvolvimento dessa indústria, estamos nos aproveitando de toda a lição aprendida do que já foi desenvolvido no mundo. Isso é um fato importantíssimo. Então, eu vou falar rapidamente do que é o fraturamento hidráulico. Quer dizer, nada mais é do que você fazer uma perfuração de poço, você chega à rocha geradora, e o que se faz com o fraturamento hidráulico? Como não é um poço, não é um tanque, como eu mostrei no primeiro slide do que seria o gás convencional, o não convencional significa que nós temos uma região de rocha geradora que tem que ser perfurado. Então, com a injeção de água, a alta pressão, ela cria pequenas fissuras na rocha. Essas fissuras abrem o espaço para que o gás possa fluir, senão ele não sairá da rocha. Então, isto significa fraturamento hidráulico. Você cria artificialmente uma forma do gás poder, o gás ou óleo poder se movimentar e sair de onde ele está alocado. O gás, outro mito e outra questão que se discute muito é que o gás vai contaminar o fornecimento e o lençol freático. É uma questão importante, foi levantado pelo colega da ANA, nós temos recursos importantíssimos no Brasil para preservar. A indústria é uma indústria responsável e comprometida com o desenvolvimento sustentável. E a grande questão aqui é uma questão de engenharia. É uma questão de como é que se projeta e como é que se constrói os poços. Então, nesses mais de 1 milhão de poços construídos nos Estados Unidos, até hoje não tem notícia nem significativa de ter havido qualquer contaminação do lençol freático. Por quê? Por causa da tecnologia que é utilizada na construção dos poços, onde você utiliza várias camadas quando na perfuração, onde você passa pelo lençol freático e você faz toda a cimentação e toda a colocação dos tubos que se chamam casings e que vão muito abaixo da camada do lençol freático. Então, a gente costuma dizer, dentro da indústria, que o grande fator para prevenir a contaminação do poço é a construção propriamente dita do poço, a construção do poço, a construção do poço. Não tem nada mais importante do que a engenharia e construção do poço. É isso que vai preservar os recursos que nós temos. E se executado por empresas que têm a capacitação e têm a tecnologia para fazê-lo, a exposição ao risco que nós teríamos hoje seria mínima. Aqui o colega já mostrou, quer dizer, até aqui esse é um quadro utilizado pelo próprio Departamento de Energia dos Estados Unidos, explicando por que eles se sentem confortáveis com esta questão, porque toda perfuração vai muito abaixo do lençol freático, aonde você vai instalando e cimentando todos esses casings, esses tubos, e eles vão muito abaixo aqui. As empresas depois colocam um tubo dentro desses casings, que é um tubo de aço contínuo que vai desde a superfície até a região onde vai ser feita a produção do gás e o fraturamento, e este tubo é revestido depois com material plástico, que a gente chama na indústria de um coating plástico, que ele evita a corrosão, até para evitar com que a corrosão venha a poder comprometer toda a capacidade de proteção que esses tubos têm. Então, essa estrutura toda é o que nos garante a qualidade do poço e a segurança dessa produção. Outra questão importante nos Estados Unidos surgiu, até Hollywood tratou de uma forma um pouco mais, digamos, pitoresca, a questão do risco de se ter digamos, o escape desses gases e que o gás, a pessoa abrisse a torneira e viesse a sair gás pela torneira das pessoas porque elas têm poços e o poço venha a produzir gás. Essa é uma questão muito conhecida da natureza, o colega já mostrou, a exudação de gás natural, quer dizer, quando você trata de poços de superfície, é um fato natural que você tem produção de gás natural e esse gás pode borbulhar na superfície. Então, existem poços que são perfurados, poços rasos, onde se você acender um fósforo, você
ele queima porque tem gás nesses poços rasos. Aqui nós estamos falando de profundidades de mais de 3 mil metros de profundidade, onde serão perfurados esses poços para a produção de gás. E o risco desses poços, que o fraturamento seria de 100 a 200 metros, poder ter um escape de gás para a superfície é praticamente nulo. Então, nós estamos tratando de questões de dimensões completamente distintas. Não é gás que aflora na superfície, é gás de 3 mil metros de profundidade. Outra questão que se costuma comentar é que, de repente, os operadores vão tentar economizar na construção do poço, descumprir regras ou descumprir parâmetros acordados com o órgão ambiental ou com o regulador e tentar fazer poços baratos. Quando a gente coloca em contexto o quanto custa um poço em terra versus o tamanho da exposição a multas e o tamanho da exposição de risco e de meio ambiente para tentar economizar $100 mil, $200 mil que custaria você fazer apropriadamente o poço, que seja 1 ou 2 milhões de dólares versus o potencial exposição, só se for um operador completamente irresponsável. E a agência reguladora tem primado por fazer um processo de seleção para que nós tenhamos no Brasil empresas responsáveis operando e desenvolvendo esta atividade. Então, eu considero, quer dizer, se os operadores forem selecionados de forma apropriada, este risco é bastante baixo. Outra questão que costuma ser colocada é a questão da possibilidade de poluição por produtos químicos que vão ser injetados junto com a água que é injetada no poço para fazer o fraturamento hidráulico e que pudessem vir a comprometer e poluir a água. É interessante notar que, primeiramente, da quantidade de água injetada nos poços, 90% é água. 9,5% é areia, porque é a areia que faz, digamos, ele tem o papel mecânico de fraturar a rocha. Então, é água com areia. E a areia, como você tem grãozinhos, ele mantém os poros depois abertos. Então, em grande maioria, o que se utiliza é água e areia. Existe 0,5% do que é injetado dentro dos poços que caem naquela situação que o mercado americano vivenciou, onde se discutia que esses seriam os verdadeiros contaminantes da atividade. Por quê? Porque, inicialmente, esses produtos eram um segredo industrial. Então, quem tinha esse segredo não divulgava. Então, o concorrente, ao ver que eu tinha uma performance melhor, criticava o produto que não tinha, dizendo que, então, ele estava utilizando produtos que pudessem contaminar o meio ambiente. O que houve com a evolução tecnológica e a abertura e a transparência da indústria? Hoje, a composição desses produtos é absolutamente transparente e conhecida. Todos nós conhecemos e quem quiser, a gente pode mostrar a composição dos vários produtos que tem no mercado. E eles têm basicamente produtos que a gente conhece, que são detergentes, saponáceos, produtos que se usam até para fazer cosmético, que são graus alimentícios, que fazem parte da composição, até porque você precisa ter este tipo de tratamento à água para que ela atinja o efeito que é esperado. Uma outra questão que costuma ser discutida, e eu acho que tem que ser propriamente também debatida, em termos de utilização da água, é que a água que retorna do poço depois vai ser disposta de maneira inadequada e possa vir a contaminar os nossos rios e lagos. Todo o processo é regulado, quer dizer, para que a empresa possa efetivar esta operação, ela vai ter uma licença ambiental, onde isto vai ser discutido com o órgão ambiental, a quantidade de água utilizada, o tipo de contaminante que sai, e isto é medido na entrada, a qualidade da água, e a qualidade da água é medida na saída do poço. Esta água ela é tratada e toda a disposição desta água é regulada e acordada com o órgão ambiental. Então, ela depois de tratada e adequadamente, aí sim ela pode ser disposta e recolocada nos rios e nos lagos, tá? Se este for o destino. Hoje em dia a tecnologia também já nos beneficia enquanto país, porque hoje em dia 85% da água é reciclada. Existem outras disposições energéticas que utilizam muito mais água do que o próprio desenvolvimento da atividade não convencional.
Uma outra questão é que existem tecnologias hoje, que esperamos que estejam disponíveis no Brasil, que já não utilizam a injeção de água. Então, isso está evoluindo numa velocidade. Hoje em dia, pode-se injetar CO2 e nitrogênio para fazer esse fraturamento, e está se desenvolvendo uma tecnologia de injetar GLP em forma de gel. Então, se tudo isso evoluir, provavelmente esta não será uma discussão daqui a alguns anos. Uma outra questão é que se utiliza muita água. Então, como eu já disse, eventualmente pode ser até que nem se utilize água mais no futuro, estamos numa curva de evolução, mas mesmo naquilo que se utiliza hoje, só para colocar em perspectiva, todos nós gostamos de jogar futebol, né? Ou gostamos de assistir um jogo de futebol. Um campo de futebol utiliza 2 milhões de litros d'água como irrigação, né? Então, só para ter uma ordem de grandeza. Um poço, quer dizer, um desenvolvimento de um poço não convencional pode utilizar de 8 a 18. Quer dizer, não é nada fora de parâmetros que se conheçam. Quer dizer, não é uma utilização de água absurdamente grande que vá contribuir para a escassez de recursos hídricos. Uma outra questão importante que eu também gostaria de tratar é que a questão de que se tenta correlacionar a existência de terremotos com a atividade de exploração não convencional. Muito interessante que, eu vou dizer, graças a Deus no Brasil, tem algumas empresas que estão tentando explorar e descobrir gás não convencional na Bacia do São Francisco, e houve um terremoto antes da atividade acontecer. Então, isso fica claro que o terremoto não tem correlação com a atividade de você fazer uma perfuração, exploração não convencional. Só para se ter uma ideia, um caminhão passando na rua, e todos nós, a gente sente aquele pequeno tremor quando a gente está num prédio, um caminhão passando na rua, o abalo sísmico é de 2 graus da escala Richter. Geralmente 3 graus é imperceptível. A perfuração e toda atividade, ela tem um log, ela tem uma percepção na escala Richter de 0,01 grau. Então, é importante que se entenda que a atividade não causa terremotos. Isto é um dos mitos da indústria. Por fim, como último elemento, se costuma dizer, e isto foi uma verdade, é um dos issues que a gente tem que olhar, porque foi uma verdade e não é mais, a questão de utilização do solo. Então, no passado, antes da tecnologia ter se desenvolvido, se fazia exploração fazendo vários poços. Com o desenvolvimento da tecnologia, hoje em dia, o que se tem no desenvolvimento de uma atividade de exploração de não convencional é um único site, uma única locação, onde a partir dessa locação se fazem vários poços. E tudo isso foi possível com o desenvolvimento da tecnologia que hoje é conhecida como perfuração horizontal. É a primeira evolução tecnológica que evita que tenha que se fazer vários poços verticais, como este aqui. Então, isto permitiu um avanço tremendo da indústria do petróleo. E a segunda desenvolvimento importante em termos de poços foi o desenvolvimento direcional. Então, além de você poder fazer um poço, a partir dessa mesma locação, você pode fazer em várias direções diferentes, 360 graus. Então, com uma única locação, você consegue se cobrir 30, 40, 50 poços que anteriormente seriam feitos individualmente. Então, graças a Deus, hoje nós estamos num momento que o Brasil vai começar a desenvolver essa atividade, quando esse tipo de tecnologia também já está disponível. Então, de novo, ressaltando que nós estamos entrando numa era onde a fase tecnológica já reduz muito esse risco. Então, isso aqui é só para mostrar essa evolução tecnológica e como isso trouxe benefícios. E tentando concluir, o importante de toda essa discussão é que a efetiva aplicação de uma regulamentação e de todas as tecnologias existentes, ela seja cuidadosa para impulsionar o desenvolvimento dessa nossa indústria de forma sustentável, que todos nós queremos prevenir qualquer incidente. E o que nós queremos como objetivo final é que a gente tenha o desenvolvimento da indústria baseada e que a gente tenha este resultado final, com todos os benefícios positivos que essa atividade pode trazer para o Brasil. Queria agradecer ao senador. Obrigado.